Desde os anos 80 que é pedida à escola pública portuguesa para pensar a sua realidade e fazer uma intervenção para melhorar. Alguns chamam de inovação, diremos que só há inovação quando há melhoria e por isso, mas esta ideia de melhorar tem vindo a ser pedida às escolas e sempre que é feita a partir da escola com resultados muito interessantes. Resultados na mudança dos processos que são vividos e nos resultados, como nós temos visto nos últimos 50 anos, os resultados a melhorarem em muitos indicadores relativos à educação. Estes planos têm uma particularidade muito interessante, que é pedir às escolas que pensem, que façam um diagnóstico da sua realidade e que façam intervenções chamando a si outros intervenientes que não são apenas professores. São outros técnicos que trazem novos olhares sobre a educação e intervenções mais ricas, porque mais plurais, mais multidisciplinares. Trazer à escola educadores sociais, animadores socioculturais, psicólogos, técnicos, até animadores e atores e outros artistas, tem sido uma grande oportunidade para repensar aquilo que é um ambiente de bem-estar emocional, psicológico, social, mas também a construção de processos educativos que vão além dos processos de aprendizagem, vão promover melhores pessoas, melhores cidadãos e comunidades mais saudáveis. As escolas têm enverdado por vários caminhos e um dos caminhos, por exemplo, é o fomento e a promoção de mentorias. Importa fazê-lo de forma muito focada, saber porque é que o fazemos, daí um diagnóstico apurado. Importa que sejam chamados vários intervenientes, vários tipos de alunos, porque hoje sou mentor, amanhã sou mentorado. Aliás, o interessante muitas vezes nas escolas é termos crianças que foram mentoradas e que depois se tornam quase que veem as mais-valias de ser mentorado e passam a mentores. E isso é muito interessante porque traz sustentabilidade das práticas e cria lógicas de simetria e assimetria daquilo que eu posso dar e posso receber, fugindo muito à lógica do que o mentor ajuda e o mentorado é ajudado, caminhando no sentido que é aquilo que mais é interessante, que é ao darmos ao outro também recebemos. E é isso que nos faz pessoas, é nesta lógica do dar e receber. O programa de mentoria Aprender pela Partilha é um programa que tem como objetivo que alunos mais velhos possam acompanhar alunos mais novos, portanto, alunos mais velhos do 9º até ao 12º ano possam apoiar alunos mais novos, do 5º até ao 9º ano, em duas vertentes, portanto, ou hábitos e métodos de estudo ou integração escolar e temos utilizado também, neste caso, o programa de mentorias para o acolhimento de alunos estrangeiros e tem funcionado muito bem. Portanto, os alunos mentores são alunos voluntários que se inscrevem. O contacto direto com estes alunos faz com que o programa também funcione bem, porque nós vamos, antes do ano letivo começar, quando o ano letivo começa, nós vamos a todas as salas fazer sensibilização. Portanto, este contacto direto, não só fixar cartazes na escola a dizer que existe este programa, mas o contacto direto, explicar aos alunos o que é. Às vezes eles até estão disponíveis e explicar-lhes que a escola também pretende prepará-los para a vida e fazer a diferença. E é uma oportunidade, às vezes eles até querem fazer voluntariado e não sabem como. E é uma oportunidade de fazer a diferença na vida do outro, mas também na vida deles. Eles próprios também podem evoluir, podem aprender e é o feedback que eles nos têm dado também. Podem trabalhar a autoestima deles, às vezes eles acham que não conseguem e afinal conseguem muito bem. No caso dos alunos mentorandos, estes são alunos que são referenciados pelos diretores de turma. Nós depois da candidatura, de analisarmos o perfil, nós fazemos aqui um emparelhamento entre alunos mentores e alunos mentorandos, estamos presentes na primeira sessão, eles assinam um contrato com direitos e deveres e, portanto, depois vamos acompanhando ali todo o ano letivo estes alunos. Os alunos mentores têm um diário de mentoria, onde vão escrevendo como é que está a correr, as sessões, é também através desse diário que nós conseguimos dar aqui o feedback aos diretores de turma, tão importante, recíproco também, eles vão-nos dizendo se está a correr bem, mas nós também vamos dando este feedback no final de cada período.
E já tivemos situações de alunos mentorandos que neste momento são alunos mentores. E eu acho que isso também faz a diferença. O poder perceber, eu posso ser ajudado, mas neste momento é a minha altura de ajudar e de fazer a diferença. Outra intervenção que tem vindo a ser muito desenvolvida é a ideia de desenvolver projetos com encarregados de educação. Não chamar apenas os encarregados de educação para ouvir, para receber informação ou até para assistir a alguns produtos daquilo que é o processo de aprendizagem, mas chamar os encarregados de educação para aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, para que os encarregados de educação compreendam melhor os processos que são vividos entre os alunos e os professores, possam assim, em casa, apoiar melhor e também compreenderem o que é a sua criança, o que é o seu jovem na aprendizagem e, claro, reconhecendo valor em todos os processos de ensino. Uma outra via que tem sido levada a cabo por algumas escolas é a ideia de que com os outros nós fazemos melhor. Estes técnicos têm sido mediadores entre a escola e os parceiros comunitários, fazendo um leva e traz, um diálogo com os diferentes parceiros que permite que os projetos sejam mais interessantes, mais profundos e sejam para a comunidade, mas acima de tudo da comunidade. E por isso o trazer novos técnicos tem enriquecido as diferentes sinergias que de alguma forma já estavam estabelecidas, mas que precisavam de pessoas que reforçassem as redes já construídas. Acredito muito no papel da família, inclusive, no trabalho de articulação que existe entre a escola e a família. Aliás, parte do sucesso deste programa deve-se a esse trabalho de parceria e o meu trabalho enquanto mediadora tem vindo também a fortalecer esses laços de parceria e de comunicação entre a escola e a própria família. Também ao nível da matemática, do cálculo e do raciocínio, uma das coisas que nós fomos sentindo, e os encarregados de educação diziam-nos muitas vezes nas reuniões de avaliação, de entrega de avaliação, era que os meninos tinham muita dificuldade, mas que eles não sabiam como os acompanhar. Não conseguiam ajudá-los em casa. Então o que é que nós fizemos? Ok, vamos tentar ensinar os pais a ajudar os meninos. E como é que vamos fazer isso? Vamos trazer os pais à escola, não é? Então, uma vez por mês, nós tínhamos atividades de matemática, tínhamos e continuamos a ter atividades de matemática dentro de sala de aula, onde os pais eram convidados a vir participar na aula com os filhos. Este envolvimento foi algo que custou. Não, este envolvimento a nível das famílias com a escola era sem dúvida uma lacuna. Havia ali sempre uma barreira. Mas ao longo deste tempo, com atividades que são propostas, com a linguagem simples com que tentamos chegar até eles, tentamos demonstrar que eles fazem parte, não é? Este processo é conjunto, não é só da escola, eles têm que estar envolvidos. O trabalho é feito em equipa e sendo concertado e articulado com outras entidades, quer de caráter interno e externo, os ganhos terapêuticos, pessoais e sociais são muito maiores. O trabalho aqui direto e próximo com a equipa diretiva acaba por ser muito importante e fundamental, mas tanto eu como a colega consideramos que todos os profissionais que trabalham na educação são importantes para a implementação aqui de um plano que é tão abrangente. Portanto, desde os docentes, desde as assistentes técnicas, assistentes operacionais, portanto, só se consegue implementar um plano com esta dimensão se todos trabalharmos para o mesmo. Estes planos precisam de um ciclo de melhoria que se estrutura em 5 momentos. Primeiro, um diagnóstico para percebermos aonde queremos chegar, qual é a nossa realidade. Por vezes isso implica que coloquemos o dedo na ferida, que identifiquemos fragilidades, que identifiquemos obstáculos, mas acima de tudo que percebamos que potencialidades é que temos no nosso contexto e quais as forças que podemos mobilizar para construir planos, projetos de intervenção focados em determinados objetivos. Não muitos,
poucos, é muito importante que sejam objetivos muito focados, para que depois possamos, a partir desses objetivos, definir que resultados é que queremos obter a curto, médio e a longo prazo, para atingirmos as metas a que nos devemos propor, para percebermos se estamos a ter sucesso ou não com a intervenção que estamos a fazer. Claro que isto implica o envolvimento de todos na concepção, implica que todos conheçam qual o papel que vão desenvolver na intervenção, para que depois também possam fazer uma regulação das práticas em função dos resultados que se vão obtendo e que se conseguem no final do tempo que está definido para a intervenção. Para isso, importa monitorizar. Importa monitorizar durante todo o processo, mas também importa fazer balanços periódicos, fazendo uma recolha de dados que importa que seja possível triangular e, portanto, importa que não só olhemos para os resultados com indicadores escolares, mas também indicadores sociais e indicadores de natureza do processo. Importa que os envolvidos estejam satisfeitos, perceber em que medida estão satisfeitos e depois de fazer os desvios que têm que ser feitos, reconceptualizar e continuar o nosso caminho para depois, então, quando fechamos, percebermos que a nossa intervenção foi bem sucedida, que se melhorou ou não, e se melhorou, então, conseguimos aquilo que todos queremos, que são escolas que procuram melhorar inovando, que procuram a qualidade e o sucesso educativo de todos os alunos e, claro, o bem-estar dos alunos, dos professores, dos técnicos e de toda a comunidade. Tem tido um impacto significativo, creio que positivo, inclusive pelo feedback que os próprios alunos têm dado face ao trabalho que tem sido realizado com eles. Não apenas o feedback dos alunos, mas inclusive dos próprios encarregados de educação e também dos professores. Aliás, essa é uma das ferramentas usadas para avaliar o progresso na intervenção feita com os alunos. Um dos técnicos que é muito chamado nestes planos são os psicólogos. Os psicólogos de educação, que são importantíssimos na intervenção, mais uma vez, de melhoria dos processos de desenvolvimento das crianças e jovens. O psicólogo educacional tem um papel fundamental como elemento que enriquece as equipas de profissionais, podendo estar em sala de aula com o professor a fazer observação ou intervenção, ajudando o professor a compreender dinâmicas interventivas ou então fazendo um processo de diagnóstico para depois discutir no âmbito das equipas multidisciplinares e das equipas educativas qual a melhor abordagem a fazer, quer de cada criança, de cada jovem, mas também do grupo, da turma ou do grupo de alunos que temos à nossa frente quando estamos a tentar fazer uma intervenção a partir de um diagnóstico. O psicólogo educacional deve ser visto não apenas como alguém que intervém individualmente junto da criança que precisa de fazer autorregulação, mas também como um elemento que traz novo conhecimento sobre como se aprende, como se ensina e como se criam lógicas colaborativas entre docentes, entre profissionais e cooperativas entre estudantes, entre alunos, entre crianças e jovens. O psicólogo educacional tem um papel fundamental e que vai além da intervenção individual, para além da intervenção de grupo, faz acima de tudo uma intervenção comunitária. Nós trabalhamos sobre o pensamento, a emoção e o comportamento. Desenvolvemos também, inclusive, ações de sensibilização e promoção de competências socioemocionais. Portanto, temos um cuidado cada vez maior e mais assertivo sobre o desenvolvimento e inteligência socioemocional, acreditando que são áreas importantes e de grande foco para que nós possamos, assim, promover o sucesso escolar, acreditando na premissa de que uma criança saudável e emocionalmente forte é capaz e consegue apresentar melhores resultados escolares. E o facto de perceberem que podem confiar, e a questão de confiança aqui é alguma coisa fundamental, dar-lhes a liberdade de se sentirem à vontade para exporem aquelas que são as suas fragilidades e saber que tem alguém com quem eu possa falar, com quem eu possa expor as minhas angústias, as situações que são geradoras de ansiedade para mim, é uma mais-valia e essas crianças precisam de quem as consiga ouvir e, mais do que ouvir, as consegue ajudar. Outra evidência
é o feedback que vou recebendo por parte dos professores, dos diretores de turma, que aplicando as estratégias que foram partilhadas em conselho de turma, podendo também, no momento que não têm estas ferramentas, é natural, cada um não é desempenhar as suas funções, mas conseguirem aplicar as estratégias que eu fui partilhando, conseguirem ter uma articulação próxima comigo, conseguirem através de encontros informais, de partilha de informações, de envio de e-mails, de troca de e-mails, de mensagem escrita, nós conseguirmos responder. Portanto, esta proximidade, sem dúvida, foi também importante para nós conseguirmos ter um bom trabalho. Com estes planos, com estes profissionais, a escola ficou mais rica de olhares, mais rica de pensar o que cada um pode dar em cada contexto. Estes técnicos trabalham com as direções, trabalham com as equipas educativas, trabalham com os assistentes operacionais, trabalham com todos. E ao contactar com todos, envolvem todos e trazem uma nova cultura escolar, onde todos podem dar para este lugar que é a escola pública, uma escola de pessoas.